essa palavra aqui. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Bom, mais um dos milagres, dos muitos milagres que Jesus fez. E é sobre esse milagre que eu quero falar só um pouco aqui com os irmãos. Esse milagre que Jesus fez aí foi um milagre tipo uma visão, na realidade, que parece ser uma visão. E o que aconteceu aí foi a onipresença de Deus. Jesus soube onde Natanael estava e como estava, debaixo de uma figueira, por causa da onipresença de Deus. Por causa da onipresença, Deus ele consegue ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E como é que isso acontece? O Senhor, Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como a Bíblia mostra em todas as passagens dela. Nós temos o Filho e o Pai, que está sempre no trono, que fica sempre no trono, como nós sabemos que Deus, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele constantemente dirigia ao Pai as suas orações. Então ele está orando constantemente ao Pai. Isso é interessante porque tem igreja, eu já vi uma igreja que chama-se Igreja do Único Deus. E eles dizem que o Pai, Jesus, é a mesma coisa, que quando Jesus estava na terra ele era o Pai, que não tinha Pai nenhum lá no céu. É claro que isso é um absurdo a pessoa falar um negócio desse, porque se você disser que Jesus Cristo é a mesma pessoa, um só ser com o Pai, ele não poderia se sentar à destra de Deus. Não tem isso, não tem como. E segundo, não poderia dirigir orações porque estaria passando por doido, né? Coisas que fogem da lógica de tudo. Até do mundo espiritual foge da lógica. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da onipresença de Deus. A onipresença de Deus, ela ocorre exatamente pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Assim, falando de uma forma simples, porque nós não temos como dizer o que é o Espírito Santo na sua plenitude. Ninguém tem como. O que nós podemos pegar são aspectos daquilo que nós podemos ver. Então, o Espírito Santo, ele é tido como a união, o amor entre o Pai e o Filho. E é interessante falar isso aí, porque o amor, ele se move, ele tem movimentos, ele ensina, ele conduz, ele protege, ele cura, ele faz todas essas coisas. Que aí Jesus ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, quando eu for, eu envio o Consolador, que é o Espírito Santo. Por que eu prefiro essa versão Consolador? Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando os apóstolos são separados de Jesus, eles ficam tristes, porque, poxa, nós vivemos com Jesus Cristo a vida esse tempo todinho, nós nos apegamos com Ele, nós queremos Ele perto de nós e agora Ele está indo embora e nós vamos ficar aqui sozinhos. E aí Jesus diz, não, eu vou mandar o Consolador. Olha, o Consolador é a terceira pessoa da Trindade.
esse conceito da trindade. Trindade, porque Deus ele é trino? Porque ele é feito de 3 partes. São 3 partes que compõem Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 partes, elas não se separam. Porque nós acreditamos que quando o Espírito Santo está aqui na Terra, ele está longe de Deus. Acontece que aí é que está o problema. Isso não é certo. O espaço criado por Deus, ele não impõe distância para Deus, o Filho e o Espírito Santo. E aí nós vemos isso nas Escrituras. Eu posso dizer isso porque não existe realmente espaço entre a Trindade. Eles se movem em locais diferentes, distantes, para os nossos olhos. Mas não existe realmente distância para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não se separam. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha, pense só, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Foi enviado sobre a igreja, ou seja, nesse exato momento que eu estou falando, crentes em todos os lugares do mundo estão orando, naqueles que são de noite, aqueles países que são de noite agora, crentes estão orando e eles estão movidos pelo Espírito Santo. Eu estou aqui no Brasil agora falando, explicando uma palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo. E outros crentes em todas partes do mundo estão orando, outros estão pregando, ganhando almas para Jesus em todas as partes do mundo, e eles também estão movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa é a onipresença de Deus. E também a onisciência, porque se ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está vendo, e o que ele está vendo é Deus quem está vendo, porque a Trindade não se separa. Ele não se separa, é como um corpo só. É unido. Quando o Espírito Santo está em alguém, em algum lugar, que ele está vendo alguma coisa, e outro está vendo alguma coisa, essas informações, elas são passadas para Deus ao mesmo tempo. É como se não é os olhos de Deus, porque o Espírito Santo é parte do corpo de Deus. Então não pode ter visão separada. Então quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele continuava sendo Deus. Alguns atributos divinos dele estavam, apesar de num corpo do homem. Apesar de estar no corpo do homem, que ele estava num corpo de homem, os atributos divinos ele continuava tendo. E portanto, quando ele vê Natanael, ele vê pela aquela parte que constitui a onipresença de Deus. Está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, é o Espírito Santo que faz a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é parte íntegra do corpo de Deus. Não se separa. Então, quando o Espírito Santo está vendo, é Deus quem está vendo. Quando Jesus está vendo, é Jesus quem está vendo. E cada uma das partes, dessas 3 partes, que são unidas numa só, quando está fazendo alguma coisa, é o trino que está fazendo. Qualquer uma das partes que estiver fazendo alguma coisa, é sempre a Trindade que está fazendo, porque Deus ele é trino. E Deus ele deixou a sua marca, da Trindade na Terra, né? Se você acha que essa Trindade, não sei o que, a palavra Trindade não tem lá na Bíblia, a palavra Trindade não tem na Bíblia, realmente, de fato não tem. Mas a Trindade existe. Nós chamamos Trindade porque nós encontramos Deus na forma de 3 pessoas, no Filho, né? Aí o Filho sobe e diz, vou mandar o Espírito Santo. Ele sobe, chega no céu e se senta à destra de Deus, como está no livro de Daniel também. Que Jesus, um ancião de dia, chega
Ele atravessa no meio dos anjos e vai lá para o trono e se senta à destra de Deus, como está escrito. Então, se ele está sentado à destra de Deus, ele está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo foi enviado à terra para o ministério da igreja, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muito mais do que isso, né? Os milagres e tudo. E, portanto, a Trindade de Deus, ela se manifesta na Bíblia. Não tem como negar isso. Negar isso é negar a verdade da Bíblia, das Escrituras. É você dizer que você não é mais um servo de Deus. É um desfazedor da palavra de Deus. E como eu ia dizendo, a Trindade, ela foi manifesta no mundo. Você veja, as bases da matéria. Olha logo a matéria. Sólido, gasoso e líquido. As bases da matéria. Sólido, gasoso e trino. Trindade. É o sólido, gasoso e o líquido. Se você olha o átomo ele é prótons, ele tem um núcleo, elétrons e nêutrons. A Trindade. Se você pega, por exemplo, a constituição de todas as famílias no mundo, o homem, a mulher e sua prole, Trindade. Se você pega os animais, você tem um animal e outro animal que se acasalam, aí biologicamente é igual ao homem, se acasalam e formam a família de animais. Então, uma Trindade também. É por meio da Trindade que vem a existência de todas as coisas. Então, a marca de Deus na Trindade é deixada no mundo. Eu entrei aqui no assunto da Trindade porque apareceu, eu resolvi falar. Mas eu estava falando, esse vídeo eu fiz para mostrar a onipresença de Deus. E a onipresença de Deus, ela é feita através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando aqui, milhões de pessoas no mundo todo, de madrugada por aí, estão orando a Deus, estão clamando a Deus, estão recebendo o batismo no Espírito Santo. E toda essa obra, ela é feita sob a ação do Espírito Santo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Espírito Santo é a onipresença de Deus. Amém, irmãos? Então, eu queria só deixar essa palavra aqui hoje, para os irmãos meditarem nela e entenderem que o Espírito que Deus enviou para nós do céu é realmente a onipresença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.